cânceres. Fala galera, pra quem não me conhece eu sou a Karen, sejam todos muito bem-vindos ao canal Contos de Terror da Karen. Você que curte história de terror, você que gosta de uma boa história de terror, então fica aqui comigo até o final desse vídeo e você vai estar ouvindo uma história de terror. Toda sexta-feira eu pretendo estar deixando aqui com vocês, compartilhando com vocês um conto de terror, uma boa história de terror para quem gosta de histórias de terror. Então, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante, e bora lá! Meu nome é Tereza e já fazia alguns dias começaram a acontecer coisas estranhas em minha casa. Bom, eu vou explicar melhor para você. Eu costumava trabalhar durante o dia e à noite eu fazia faculdade. Eu só voltava para casa depois da faculdade. Eu ia do trabalho direto para a faculdade. Não tinha tempo de passar em casa para tomar um banho, trocar de roupa, fazer um lanche, nada disso. Era muito corrido. A faculdade era muito longe da minha casa. Eu só voltava bem tarde da noite. Por isso eu deixava a luz acesa da área e a luz da sala, porque era muito escuro. Bom, tudo começou naquele dia. Era uma sexta-feira. Acordei, normal, tomei meu café, me arrumei, saí para o trabalho, trabalhei, normal, não aconteceu nada de diferente naquele dia. Fui para a faculdade, a aula ocorreu tudo tranquilo, nenhuma prova, nenhum teste, era só uma aula normal, chata e cansativa, para uma sexta-feira à noite depois de um dia de trabalho. Quando a aula acabou, eu acabei perdendo o ônibus que eu pegava. Ele era o último que ia para o meu bairro. Acabei indo de carona com uma amiga. Eu pedi e ela aceitou me dar. O problema é que no carro dela já haviam outras 5 garotas espremidas lá dentro. Elas estavam indo para uma festa. Como a tal festa ficava a caminho da minha casa, acabaram me convencendo para eu participar da festa também. E eu aceitei. Afinal, era sexta-feira. Sábado eu não trabalhava, então não tinha nada demais, eu curti e relaxar um pouquinho. Fui a tal festa, espremida no carro com as outras garotas no carro da Sabrina. A festa foi legal, me diverti, bebi um pouco, ou talvez um pouco demais. Conversei, dancei, me diverti muito. Quando a festa acabou, nos esprememos de novo no carro da Sabrina para cada uma voltar para sua casa. Apesar de Sabrina ter bebido um pouco, ela estava dirigindo muito bem. Um carro veio a toda velocidade na contramão, em nossa direção. Ele ia bater de frente com a gente. Ele vinha muito rápido, mas Sabrina conseguiu desviar o carro. Ela jogou ele para cima da calçada. Suspiramos aliviadas e prosseguimos nossa viagem. Mas ao me deixarem em casa, eu percebi algo estranho na minha casa. A luz da área que eu havia deixado acesa, que eu sempre deixava acesa, estava apagada. Abri a porta da sala, a porta da frente da minha casa, e a luz da sala também estava apagada. Achei estranho, pois eu havia deixado as duas. Testei para ver se elas estavam funcionando, e sim, as duas acenderam normalmente. Senti algo diferente na minha casa, mas não sabia explicar o que era. Nunca fui de acreditar em fantasmas, assombrações, essa história de vida após a morte. Para mim, não. Nunca acreditei nessas coisas. Fui até a cozinha beber um copo d'água. Acendi a luz, peguei um copo, bebi. Mas quando eu fui depositar o copo de volta na pia, acabei deixando ele cair. E ele quebrou, fazendo um barulho. Não sei porquê, mas as coisas na madrugada costumam fazer um barulho 1000 vezes maior do que elas fazem se elas caem durante o dia. No exato momento que o copo caiu, eu me assustei. Mas eu me assustei mais ainda porque a luz da cozinha apagou. E a luz da sala que eu havia deixado acesa também apagou. Como eu estava cansada e havia bebido um pouco demais, acabei não dando bola e fui para o quarto. Nem acendi a luz do meu quarto. Apenas me atirei na cama, puxei a coberta e me tapei. Certa hora da madrugada, não sei precisar exatamente que horas eram,
eu senti alguém puxando a coberta, como se quisesse se tapar também, como se estivesse deitado do meu lado. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Como eu disse, eu havia bebido um pouco demais naquele dia e não estava acostumada a beber. Continuei dormindo e não dei bola. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Mas então comecei a perceber coisas estranhas acontecendo em minha casa. Quando eu ligava o chuveiro para tomar banho, do nada o chuveiro era desligado. Eu via o registro se mexendo. Eu via ele girando para desligar o chuveiro. Quando eu acendia a luz na madrugada para ir ao banheiro ou a luz da cozinha para tomar água, a luz apagava. Sempre elas apagavam, sozinha. Eu escutava clique do disjuntor na parede apagando, mas não tinha ninguém lá. Então comecei a perceber que havia uma presença. Certa vez eu estava no banheiro e vi no espelho, parada na porta atrás de mim, uma mulher. Ela estava ali me encarando. Eu virei para olhar para ela, mas no exato momento que eu me virei, ela sumiu, desapareceu. Comecei a perceber que também existia um homem que de vez em quando vagava pela casa. Eu não podia ver eles a todo momento, mas eu sentia a presença deles, ouvia os passos deles. Comecei a perceber que coisas começavam a mudar. Eu abria a janela, a cortina, e elas fechavam. Se eu abria uma porta ou uma gaveta de algum armário, do roupeiro, essas eram fechadas imediatamente, como se alguém não gostasse ou não quisesse que eu as tivesse aberto. Comecei a perceber que quando eu acendia uma luz, essa era apagada rapidamente, ou se eu as apagasse, elas eram acendidas. Comecei a achar aquilo tudo muito estranho. Ou eu estava ficando louca, ou realmente havia alguma coisa na minha casa. Então eu lembrei de uma amiga de uma tia. Ela era médium. Pensei, não custa nada, não é? Fui até a casa dela, expliquei a minha situação e ela veio comigo até a minha casa. Quando ela chegou lá, Dona Benta logo me disse: eu sinto sim a presença de alguém aqui. Então eu vi que ela começou a conversar com alguém na porta da casa. Antes de entrar na casa, ela ficou como se eu estivesse esperando alguém convidar ela a entrar, mas eu estava parada ao lado dela. Por que ela não entrava? Então eu percebi que ela conversava com alguém. Era com um casal. O casal que eu via na minha casa. E ela começou a conversar com eles. Eu não podia ver, eu não podia nem ouvir eles. Mas ela começou a conversar, como se eles estivessem ali na frente dela. Eu fiquei apavorada, fiquei com muito medo. Tive muita vontade de sair correndo, mas era a minha casa, para onde que eu ia. Então eu fiquei ali esperando ela conversar. Eu não acredito que ela tinha que pedir permissão deles, daqueles fantasmas, para entrar na minha casa. Então eu acho que eles deram permissão para ela. Ela entrou. Ela começou a andar pela casa. De repente ela começou a fazer tipo de uma oração. Eu não conseguia entender o que ela dizia, mas a única coisa que ela falava, que eu conseguia compreender, ela dizia: você tem que lembrar. Você tem que lembrar agora. Lembre-se. Lembre-se agora. Você precisa lembrar. E aquelas palavras começaram a ecoar na minha mente. Um arrepio percorreu minha espinha. E de repente as luzes começaram a piscar na casa. Eu não conseguia ouvir mais nada. Eu não conseguia me mexer. Aquelas palavras ficavam ecoando na minha mente. Você precisa lembrar. E era só aquilo que eu escutava. Então de repente foi como se o chão tivesse se aberto. Eu estava caindo em um buraco profundo e não parava mais de cair. E aquelas palavras ficavam ecoando e ecoando na minha mente. Você precisa lembrar. Você tem que lembrar. Então eu percebi que ela estava parada na minha frente, olhando em minha direção. Atrás dela estava aquele casal. Sim, eu consegui ver eles. Estavam ali parados. Eles nos olhavam como se estivessem apavorados. Eles estavam pálidos. Bom, mas eu pensei que é normal, afinal eles eram espíritos, fantasmas. Mas então eu percebi que a Dona Benta estendia as mãos para mim. E aquelas palavras que ela dizia, cada vez mais veemência, ecoavam na minha mente e no meu coração. Você tem que lembrar. Você precisa lembrar. Lembre-se.
E então eu lembrei. Naquele dia, ao voltar daquela festa no carro da Sabrina, espremida com as outras garotas dentro daquele carro, quando aquele carro veio em nossa direção e Sabrina jogou o carro para cima da calçada para desviar daquele carro, nós que também íamos a toda velocidade, batemos contra um poste. E eu fui arremessada de dentro daquele carro. Apenas uma das garotas que estavam naquele carro sobreviveu. As outras todas perderam a vida ali mesmo. Inclusive eu. E já fazia 1 ano. Já fazia 1 ano. E eu não lembrava.